Hey galera, aqui é o Cartoon, trazendo pra vocês hoje a análise do episódio mais aterrorizante de A Casa da Coruja até hoje, e de fato um dos mais importantes para saber da história da série e da tão procurado e conturbado Imperador Belus. Então prestem muita atenção porque nesses 22 minutos de episódio foi muita informação jogada no ventilador. Hollow Mind, ou Mente Vazia, é o episódio 16 da segunda temporada, seguindo Dance the Bricks Kid, que segundos antes da abertura curtíssima abrir o episódio, vemos que Luz e Hunter estão em um corredor muito largo, com vários quadros com feitos do Belus parecendo do Castelo do Imperador, que ela não sabe onde é, até o Hunter deixar claro que eles estão presos na mente do Imperador. Hunter vai e relembra de como acabaram naquela encrenca. Estava no mercado noturno porque ouviu rumores de que bruxos tentariam invadir a mente do Imperador com magia selvagem e estava seguindo um rastro, se deparando com três figuras encapuzadas que claramente são Rainy, Darius e Eberwolf. A teoria sobre o episódio passado de que os três estavam tentando evitar o Dia da União e afins é de fato verdade, bem como eles três estavam querendo entrar na mente do Imperador para que tivessem mais chances de acabar com aquele plano. Na hora que Hunter pulou pra frente deles como guarda dourado para prendê-los e impedir daquilo, Luz lembra agora do que aconteceu e volta um pouco no tempo para ver o seu ponto de vista e como chegaram lá. Ela tinha ido no mercado noturno com Ida King para consertar aquela sua capa de lã de bruxa com a vendedora que Ida conhece. Não conseguindo porque ela se juntou ao Coven do Oráculo depois das mensagens aterrorizantes de Belus sobre magia selvagem e afins, então não pode mais ajudá-lo. Fora King e Luz ficarem brincando com o Walk Talk, ele mostra um pouco das suas lições de espanhol. Luz fica revoltada com aquilo porque Belus é um mentiroso e até parece que aquele imbecil realmente pode falar com o Titã, coisa que outros ouvem e ficam horrorizados, e então Ida fala pra ela que Belus já é imperador há 50 anos. Todos já se acostumaram e ninguém vai pensar em lutar para mudar as coisas se não tiver provas bem convincentes disso. Também fica no pito ao ver os outros falando mal da Ida por ela ser uma bruxa selvagem, e então King dá a filosofada do mês falando que as pessoas não vão querer nem cogitar que ele seja do mal porque não querem acreditar que desperdiçaram a vida seguindo a pessoa errada. E essa assertiva dele serve para várias coisas. E na hora que ela pensava no que podia fazer para provar a maldade do Belus, ela viu Hunter correndo, e foi assim que eles acabaram juntos naquela encrenca. Quando ele tinha parado para deter aqueles bruxos selvagens, Luz pulou em cima dele atrás de algumas perguntas que queria fazer sobre o Belus, e Rainy não pensou duas vezes e teleportou todos de lá, o deixando furioso, quebrando o frasco que tinham deixado ali, e foi assim que os dois foram parar na mente do Belus. Hunter ri muito por ela achar mesmo que ele iria ajudar ela a provar que o seu próprio tio é do mal. Ele jamais faria isso, só que agora que tá na mente dele, pode achar provas por si só. Estranhando aquele lugar porque já esteve na mente da Willow e lá tinha muito mais verde, explicando que isso varia da personalidade de cada um. A do Belus é um corredor do castelo com vários quadros. Falando de um deles em que o Imperador resgatava sobreviventes de magia selvagem que era muito perigosa e aniquilou famílias, por isso que ele decidiu criar o sistema de Covens, tendo outro que mostra a primeira vez que bruxos receberam as marcas de cada Coven, ou quando ele recebeu o título de Guarda Dourado na frente dos líderes de Covens, o mais jovem a receber esse título, mesmo que nunca tenha descoberto o que aconteceu com o último. Nessa hora, Hunter menciona uma memória em que o Darius está triste, só que não vemos esse quadro, e mais pra frente vai fazer sentido. E depois de ver o quadro do Belus com a memória do que ele fez com a Ida no final da primeira temporada, ela vai e encontra uma criança lá agachada e chorando, que deve ser o eu interior dele, só que outra figura grande e obscura no formato do Imperador se aproxima de Hunter, coisa que a criança tenta alertar, e se mostra como o demônio de 1000 olhos, tentando os proteger e rasgando o corredor para cair em uma floresta que seria a verdadeira mente do Belus. Esse monstro parece muito com a parte amaldiçoada do Belus, que ele tem que controlar o tempo todo, matando e sugando talismãs e tal. E essa criança seria o eu interior verdadeiro dele, que nem a Willow furiosa da mente dela. E nessa floresta de memórias que eles caíram, enquanto contava a ida da situação pelo Walk Talk, que tem um alcance incrível, tem muitos quadros que mostram a verdadeira história do passado do Belus. Inclusive com seu irmão, que é a cara do Hunter, coisa que a criadora da série afirmou que tem uma história sendo contada durante a história desse episódio, em que vemos que ele e o irmão de cabelo loiro quase branco sempre foram amigos, batiam manteiga juntos e ele esculpia coisas para Belus, sendo claramente mais velho pelo tamanho e fazia esse tipo de coisa porque eram crianças do século 17, vulgo anos 1600. Também tem um quadro deles brincando e umas figuras com forcados atrás, que faz sentido depois. E falando com Ida, ela diz que não existem dois eus interiores na cabeça de alguém, mas já leu que emoções fortes podem personificar coisas, que seria aquele demônio, e a criança seria o verdadeiro eu dele, que ela diz que vai fazer um feitiço o mais rápido possível para tirar eles da cabeça dele, porque se forem pegos lá, podem ficar presos no seu subconsciente para todos sempre. Aparecendo no mini Belus, dá pra ver outro quadro pela metade que parece ser dele e do irmão segurando forcados próximos a uma fogueira, indo agradecê-lo pela ajuda e quer ajudá-los porque ele também não gosta daquela coisa na sua mente. E que outro quadro lá atrás mostra alguém fazendo fogo com as mãos, ou seja, magia. Com o irmão achando legal e Belus assustado, em que outro quadro mais difícil de ver é mais antigo, da infância deles, em que a máscara que o irmão esculpira para o Belus é
quase igual a que ele usa hoje em dia para esconder a sua cara feia e a que essa criança usa. Ele os leva até aquele mesmo quadro que tem lá em cima do Belus ajudando a multidão. Enquanto isso, o Idão literalmente voava pra casa e mandava o Ruth trancar tudo, porque vai ser muito difícil fazer um feitiço pra tirá-los de lá sem magia. Ela não tem mais sua magia incrível como antes e nem a mente da pessoa invadida lá na sala dela. Algo que Davros, Aberwolf e Rainy tentavam ver como lidar com aquilo sem que se revelassem, principalmente para salvar Luz e Hunter, aparentemente, e Rainy afirma que sabe como passar pela proteção do Húrin. Na memória do Belus, vemos uma Bonesborough bem antiga, parecida com a de 1600 e pouco que Luz e Lilith visitaram, porque tem o mesmo padrão de roupa e aquela senhora demônia de 3 cabeças, e que eles falam que algum doido lá diz que pode falar com o Titã, e o jovem, só que nem tão jovem porque isso significa que esse Pluto tem mais de 400 anos, Belus se apresenta com a máscara e cajado mágico meia boca, falando que vosso jeito de viver enfurece o Titã e ele traz a salvação que tem 9 cores, as 9 cores dos Covens, começando um suposto ataque ou incêndio de bruxos selvagens que o acharam. Hunter acha que aquilo já é prova suficiente de que Belus é do bem e sempre quis ajudar, coisa que Luz reluta, só que em um beco eles veem Belus lá falando com um guarda dourado. Porque foi ele quem fez aquelas explosões com bombas para o show, já querendo ir para a próxima cidade e mandando explodir aquilo tudo lá para que culpem ainda mais as bruxas selvagens. O mini Belus tinha ainda aquela memória para pegar uma daquelas bombas, e Luz acha que isso já prova o suficiente de que o Belus não é do bem, estava enganando as pessoas, só que Hunter ainda reluta, acreditando que ele podia estar fazendo isso para um bem maior, lembrando bem a frase do King de que nem todo mundo quer acreditar que segue as pessoas erradas ou acredita em algo errado. Eles vão e tem que correr para outra memória do Belus, agora aquela que mostrava ele alegremente dando as marcas de Ukove para as pessoas, falando com o povo no joelho do Titã por ser uma zona fria, e que pode ser tempos depois daquela última memória. Belus mostrava o que a magia selvagem tinha feito com aquela cidade. Cidade essa que vemos das ruínas na primeira temporada quando Luz, Embry e companhia treinavam no joelho do Titã, e jogam uma ladainha de que pode reerguer uma cidade das cinzas, mas uma alma não. Nisso, o Guarda Dourado usa um dedal mágico que aplica as marcas de cada Coven neles para que sua magia seja pura novamente. Só que os sigilos parecem possuir as pessoas e elas caem ficando em um estado mórbido, coisa que significa que eles ainda precisam fazer ajustes nos sigilos, os deixando praticamente mortos lá depois de recolherem seus talismãs. Tudo isso só prova pra gente que a história do Belus é muito mais sombria e pior do que a gente imaginava, porque ele só se tornou imperador há 50 anos, ou seja, levou séculos se aperfeiçoando desse jeito do zero, porque ele é humano e matando centenas ou milhares de pessoas no processo. Algo que Hunter ainda acha que ele não tinha más intenções, e em mais quadros, agora vemos Philip Whitby nas Ilhas Ferventes olhando o crânio do Titã e também com seu diário devendo tentar enganar outras bruxas como fez com Luz e Lilith. Gente, e é claro que Philip Whitby é o Imperador Belus. Nesse ponto da história não tem nem mais o que fazer suspense, porque é extremamente óbvio. E eu fiquei surpreso com isso? Não. Quando eu assisti o episódio do passado do Philip e tal, eu até achei que eles dois pudessem ser pessoas diferentes. Só que o final do episódio entregou tudo, quando a Lilith socou o nariz dele, deixando aquele corte, e o fato da linha do tempo em Dollhouse ser imutável. Ele meio que usar talismãs para se curar fez sua cicatriz aumentar para os lados, coisa que teria evoluído futuramente para aquela marca verde podre e horrível que ele tem na cara. Aquilo foi causado pela Lilith, que estava destinada a fazer isso com o seu eu do passado. Belus é Philip, que chegou nas Ilhas Ferventes com o seu irmão, que nem aquele historiador da Cidade da Luz tinha nos falado, e em mais uma memória, Belus não parece ter ficado nem um pouco feliz quando o seu irmão se afeiçoou por uma bruxa. Até porque em quadros passados vimos que ele não tinha tanto apreço pela magia como seu irmãozinho tinha. Caiu na vila, o irmão Whitby fuzila. Surgindo o demônio amaldiçoado de novo, e no meio da fuga dele tem mais quadros importantes, como o irmão abraçando Belus / Philip, que foi amaldiçoado com isso há muito tempo, mas ele não ligava, o amava mais. Contudo, seu irmão e seu interesse amoroso bruxo não agradavam nem um pouco, segurando uma adaga escondido, e precisa ser dito o quão ele é idêntico ao Hunter, coisa que faz sentido daqui a pouco, e vendo em seguida que eles brigaram cada um com sua arma, e na fuga, Luz, Hunter e Mini Belus chegam em uma memória muito ornamentada com o símbolo do colecionador, porque a criadora confirmou que seus pronomes são ele, dele ou elo, delo. E como aquela personificação de Satã estava tão perto, eles não têm escolha senão entrar naquela memória da porta reconstruída, mas antes, vemos outra memória que mostrava alguém fazendo uma magia normal com um círculo e atingindo um homem de rabo de cavalo, coisa que pode ter sido o próprio Philip e como ele foi amaldiçoado. Essa memória, a mais recente de todas do Belus, é de semanas atrás, quando Hunter e Luz estavam atrás do Lago do Eclipse, e que ela fica chocada que ele reconstruiu a porta que ela tinha destruído, mas Hunter não, porque o ajudou a isso. E eles ouvem Belus falando com uma figura sombria com cara de lua.
o colecionador, mas como uma sombra que vaga pelas paredes, afirmando que Belos está longe de casa e ele próprio preso nesse mundo cruel. Mas brincarão juntos quando ele pintar aquela terra com 9 novas cores, se referindo ao Dia da União. O colecionador dizia que estava entediado e queria saber se o feitiço de drenagem já estava pronto, feitiço esse que Rain, Aberwolf e Darius já sabem. Agora, Lucy Hunter também. Isso porque ele queria ver as pessoas sofrendo, mas ele se divertirá no Dia da União, falando que ambos foram traídos e amaldiçoados, terão vossa vingança no Dia da União. Ok, pelo que eu entendi disso, o colecionador não é uma figura livre como ele parecia ser no passado, quando transformou a besta coruja em uma maldição. Ele parece ter sido aprisionado, amaldiçoado, coisa que poderia ter sido feita por bruxos que teriam o prendido e o único jeito de libertar ele seria com um feitiço muito forte em um dia de eclipse lunar total. Ou eclipse solar, tanto faz, coisa que vai ter no Dia da União e que pode ser extremamente raro nas Ilhas Ferventes. Por isso, Belos teria demorado tanto para pôr esse plano em prática, ou não fez questão de deixar a porta que ele criou com Ida por tantos anos. Nessa hora da memória, o Hunter do passado voltava do Lago do Eclipse com a chave com o sangue de titã que ele tinha conseguido, só que o Imperador só é curto e grosso com ele mandando sair. E aí o colecionador psicótico diz achar que ele ia se mostrar pro garoto, mas não vai fazer isso enquanto ele permanecer no caminho certo. É só falar, o Titã tem grandes planos pra você, que Hunter obedece, bem melhor do que as suas tentativas anteriores. Respondendo que acha que ele faz aquelas coisas só pra poder destruí-las depois, só que dói toda vez que eles o traem. Toda essa conversa foi muito bizarra e saindo da memória, Hunter fica meio coisado, sem reação nenhuma, e em mais um quadro do fundo dá pra ver que aquela briga entre Belos e seu irmão acabou com ele morrendo pela adaga do Belos. Pois é, ele matou o irmão porque ele queria namorar uma bruxa e ele não aceitou. E enquanto Luz falava, toda amigável, que Hunter pode morar com ela se quiser, encontra um corredor de memória cheio de máscaras de guardas dourados destruídos, e nas memórias vemos que alguns foram petrificados, destruídos por fogo mágico, em que o primeiro e maior de todos, no fundo, mostra Belos ainda como Philip, que teria enterrado o seu irmão. E agora, vemos o que o Mini Belos queria esse tempo todo. Ele preparou uma armadilha com as coisas que pegou para que aquela versão demoníaca surja no meio dela e pela primeira vez fala alguma coisa dizendo perigo, perigo, se afastem dele. E aí Luz percebe que aquele demônio na verdade é feito de palismãs e que eles não estavam fugindo do verdadeiro Belos. A criança é o Belos de verdade. Ativando a armadilha que prende os palismãs e a alma deles que começa a se desfazer agora. E em meio a algumas memórias de trás, ele se revela totalmente consciente de tudo o que estava acontecendo. Belos meio que fica agradecido por eles porque finalmente conseguiu pegar aquela coisa. Os palismãs eram uma pedra no seu sapato há anos e já estava dando nos nervos, o que sem eles não seria possível que ele assumisse aquela sua forma monstruosa, o que agora me fez pensar se ele sempre foi amaldiçoado ou essa maldição começou porque ele ficava sugando os palismãs. Hunter pergunta o que ele fez com os outros guardas dourados e a família deles. Não foi magia selvagem, né? Isso deixa o Imperador triste, porque de todos os Green Walkers, Hunter foi o que mais se parecia com ele. E agora isso explica o que Zorra é um Green Walker e o que Belos queria com eles. Não era pro Dia da União, e sim pra criar um Hunter que se parecia muito com o seu irmão pra sempre o ajudá-lo. Mas sem se aliar com bruxas selvagens como a original, ou sem traí-lo. E toda vez que algum guarda dourado se opunhava a Belos, ele o matava e criava outro. Por isso, Hunter menciona uma memória de Darius chorando e jamais soube o que aconteceu com seu antecessor. Ele chorou pela morte do seu mentor e um dos bruxos mais incríveis que ele já conheceu. Por isso que Hunter tem olhos cor-de-rosa e por isso que ele mal tem magia. Porque ele é basicamente um clone das sombras que o Belos criou para preencher um vazio emocional que ele mesmo fez ao matar o seu irmão quando não conseguia aceitá-lo. Nessa hora, Belos captura Hunter com seu subconsciente para se livrar logo dele, e Luz chora percebendo que tudo que ele diz é mentira. E de fato, demorou mais do que ele gostaria para fazer o que quer. Mas quem disse que ser um caçador de bruxas era fácil? Enfrutecido em como todo mundo pode ter ajudado um caçador de bruxas todo esse tempo e serem tão imbecis. E por fim, isso explica o ódio do Belos / Philip pelo seu irmão ter se apaixonado por uma bruxa, porque eles eram caçadores de bruxas, era o sonho de infância deles, por isso na memória dos dois tem tanta fogueira, forcado e etc, porque era o sonho de criança deles. Eram da cidade de Luz quando era apenas uma vila de colonos britânicos bem antes da independência dos Estados Unidos, acabando em um mundo só de bruxas, só que enquanto seu irmão preferiu ver o lado bom delas, Philip permaneceu no seu desejo psicótico de querer caçar e acabar com todas elas, um desejo tão forte que era maior do que o seu amor pelo seu irmão. Pesado para um carvalho, e Belos diz que Luz não devia julgar a inocência das pessoas assim, porque ele só está lá e chegou até lá por causa dela, mostrando algumas das
memórias de quando ele realmente a conheceu. Lhe mostrou o quarto glifo básico que lhe permitiu fazer coisas como a luz colorida das suas apresentações ou futuramente manipular tanto a ciência na magia selvagem para criar o seu cetro super poderoso. Percebendo agora que Belos sempre foi Philip Whitby, conhecendo Luz desde o momento que ela pisou nas Ilhas Ferventes porque sabia que era uma figura que estar em seu passado. Isso por quê? Porque a linha do tempo e a Casa da Coruja é completamente imutável. E na real, a Casa da Coruja ainda já estava arrancando as próprias penas, porque era impossível fazer uma poção para tirá-los de lá sem magia. Mas como o Rain é muito esperto, ele deu um buquê pro Huri como se fosse um admirador secreto da Ida que já tinha uma poção para isso, mas para funcionar precisava de uma energia mágica muito forte. Por isso que sugere o resto do sangue de Titã que eles têm, porque Luz nunca vai voltar para casa se ela morrer na mente daquele corno. Enquanto ainda tentava falar com eles pelo Walk Talk, Belos explica que teve que mudar de nome quando Philip foi expulso de muitas cidades. E como ele disse antes, Luzura, o encontro deles estava destinado, também explicando resumidamente o que é um Greenwalker e que graças a ela terá que fazer outro, mostrando seu desejo e ladainha patética como se ele fosse um profeta que vai livrar o mundo da maldade das bruxas. Nessa hora que ele tentou cortar a cabeça dela e acabar de uma vez por todas, Hunter surge das profundezas de Amento do Belos porque ele foi sugado com o casaco dela que estava cheio de glifos, criando uma parede de plantas para sair de lá e meio que salvá-la. Por isso os dois correm o mais rápido que dá, Hunter ainda estupefato e manda Ida os tirar logo dali, voltando para casa da coruja são e salvos. É muita coisa para ele digerir, sabendo que vai morrer, Belos quer o destruir, ele é uma criação selvagem dele, saindo de casa com o senhor ataque de pânico, e Ida pergunta o que raios foi que eles viram lá dentro. Assim acabou Hollow Mind, que a mente daquele filho da fruta é tudo menos vazia. E como essa análise já tá bem longa, eu só entrego um 10 para esse episódio. Tava entupido de informação, alguns eventos traumáticos que fez até a Disney mudar a classificação da série de livre para maiores de 10 anos. E por esse vídeo é isso, galera. Maior análise dessa parte da temporada que saiu até agora, e na semana que vem, finalmente teremos mais coisas sobre o passado do King, já que essa história tá muito mal contada. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreve no canal caso seja novo por aqui. Aqui deve ter o último vídeo que deve ser da Scarlet Lady AU. Comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.